Dizem que toda lenda nasce de um medo antigo, medo tão profundo que gruda na pele como poeira de estrada. Lá para os lados da Serra do Cipó, onde a lua parece sempre mais pálida e o vento uiva como se tivesse fome, existe uma história que os mais velhos só contam baixinho, de noite, quando o fogo da lamparina já está quase morrendo. É a história do Cão de Olhos de Brasa. Numa pequena comunidade rural, isolada por trilhas tortas e morros cobertos de capim-navalha, vivia seu Norberto, um homem duro, daqueles que a seca não derruba. Ele conhecia cada curva da estrada, cada riacho magro e cada silêncio estranho da mata. Mas havia algo ali que ele nunca ousava enfrentar: a mata alta depois da porteira velha. Diziam que ali nada morria, mas também nada vivia sem medo. Tudo começou numa noite de setembro, quando o calor parecia pesar feito chumbo e a lua, fina como lâmina, mal iluminava o terreiro. Seu Norberto escutou um barulho vindo da plantação de milho, um rosnado baixo, arrastado, como se a terra inteira vibrasse junto. Pensou ser onça. Pegou o lampião e caminhou, mas logo a luz começou a falhar. O ar ficou frio, tão frio que embrulhou o estômago. Foi então que ele viu, entre as fileiras de milho, uma sombra se ergueu. Primeiro parecia apenas um cachorro grande, mas então os olhos dele brilharam como duas brasas vivas, ardendo dentro da escuridão. O animal não respirava, não farejava, apenas encarava, como se medisse a alma do homem. Seu Norberto congelou, sentiu o coração pular no peito. E quando tentou dar um passo para trás, a criatura avançou não correndo, mas deslizando, como se não tocasse o chão. O lampião se apagou na hora. Ele fugiu às cegas, tropeçando, rasgando a pele no mato. Atrás dele, apenas o som das unhas arranhando a terra seca, rápidas demais para serem de um bicho vivo. Quando chegou em casa, trancou portas e janelas e passou a noite inteira rezando, sem dormir um segundo. No dia seguinte, a notícia correu. As galinhas de Dona Zulmira haviam sido encontradas mortas, mas sem sinal de sangue, sem pegadas, sem nada. Apenas o cheiro de terra queimada e duas marcas profundas no chão, como se fossem gás incandescentes. A vila entrou em pânico, e quanto mais medo o povo tinha, mais o cão aparecia. Nas madrugadas sem lua, todos ouviam arrastar das garras pela estrada de terra. Ninguém ousava sair de casa. O único que se atreveu foi Jossa, um jovem corajoso e teimoso. Jossa acreditava que tudo aquilo não passava de superstição. Dissera que ia provar que o tal Cão de Olhos de Brasa não existia. Armado com uma espingarda e a coragem típica de quem nunca conheceu o perigo de verdade, saiu pela noite mesmo sob protesto dos mais velhos. A lua estava escondida atrás de nuvens espessas e o vento soprava gelado, carregando o cheiro de queimado. Jossa caminhou até a porteira velha e lá, bem no meio da estrada, viu duas luzes vermelhas acesas como carvões. O cão apareceu diante dele, maior que qualquer cachorro, mais magro que carcaça e coberto por uma sombra viva que tremeluzia como fumaça. Os olhos ardentes tinham a cor da fornalha, e no fundo deles havia algo que nenhum humano deveria ver. Jossa ergueu a arma, mas seus braços ficaram duros, pesados, inúteis. O cão rosnou, um som tão grave que o chão tremeu. E quando deu o primeiro passo, as folhas secas ao redor pegaram fogo sem que nenhuma chama as tocasse. A última coisa que Jossa conseguiu fazer foi gritar. Seu grito ecoou por toda a vila. Foram encontrá-lo na manhã seguinte, caído perto da porteira, sem nenhum arranhão, mas com os olhos totalmente brancos, como se tivesse visto algo que arrancou sua alma de dentro. Foi aí que Dona Lourdes, a curandeira da região, resolveu contar a verdade que escondia há anos. Disse que o cão era o espírito de um vaqueiro injustiçado, morto numa emboscada por homens gananciosos que queriam sua terra. Os assassinos haviam queimado seu corpo numa fogueira, e os olhos do vaqueiro foram os últimos a virarem brasa. Antes de morrer, jurou voltar para vigiar suas terras e atormentar qualquer um que se aproximasse da mata onde ele caíra. E voltou, não como homem, mas como besta de fogo, condenada a vagar, devorando o medo de quem ousasse desafiá-lo. A vila inteira se uniu para tentar apaziguar o espírito. Levantaram cruzes, queimaram ervas, fizeram rezas antigas. Durante alguns dias, o silêncio reinou. Parecia que o pior havia passado. Mas na noite seguinte, a mais profunda, quando o céu ficou completamente sem estrelas, ouviu-se novamente o arrastar das garras, lento, paciente,
como se o cão estivesse apenas esperando o momento certo para voltar. Dizem que até hoje, se você caminhar pela estrada depois da porteira velha, sentirá o cheiro de terra queimada. E se ouvir um rosnado baixo vindo da mata, não olhe para trás, porque o cão de óleo de brasa não persegue passos. Ele persegue medo.